Seja muito bem-vindo ao primeiro Trampando na Área. Aqui a gente vai ajudar você, estudante de publicidade e propaganda, a arrumar um trampo na área. Meu nome é Matheus Monteiro Martins. Eu sou o Rodrigo Esteves, o Rods. E aqui a gente vai falar hoje como que a gente começou, quem somos nós e o que é o estudante publicitário, né? Mas antes da gente começar, Rods, me fala um pouquinho, cara, como que surgiu o interesse de propaganda, em propaganda com você, cara? Como foi essa história toda? Matheus, foi o seguinte, cara, eu sempre fui uma criança muito curiosa e muito inventiva. Então, assim, eu passava horas criando coisas, criando brincadeiras, fazendo coisas malucas com os meus amigos. E sempre fui muito interessado em arte, em cinema, em literatura, desde muito cedo, assim, né? Talvez por influência dos meus pais e tal. E aí, na hora de escolher a profissão, né, quando você está ali com 16, 17 anos, eu comecei a olhar o mercado para tentar entender o que é que eu teria mais aptidão e comecei a ver aqueles publicitários incríveis, né, assim, na mídia, né, que estavam sempre na mídia, né, Washington Oliveto da W Brasil, Nisa Guanais na época da DM9, né, tinha o DPZ, né, a agência lendária DPZ, Fábio Fernandes da Finasca, Marcelo Serpa da UMAP, e eram pessoas que estavam assim, sempre na mídia, e era uma profissão muito glamurosa, né? Não que deixou de ser, mas ali nos anos 90, final dos anos 90, ali, era muito glamuroso, né? Assim, você ser publicitário, né? Você era comparado com um rockstar. Né? E aí aquilo também me chamou atenção, obviamente, porque eu não sou bobo, né? Então eu vi ali aquelas pessoas bem-sucedidas. E também, cara, era impactado por aquelas campanhas maravilhosas, né, cara? Aquelas campanhas icônicas que todo mundo fala até hoje. Né? Falar, pô, isso aqui é demais, né? Isso aqui vira cultura popular, né? Assim, propaganda era um item de cultura popular. As pessoas comentavam das propagandas nas festinhas de aniversários, nas mesas de bar. Né? Então eu falei, pô, cara, isso aqui é muito legal. Né? Isso aqui é muito legal, dá dinheiro, aparentemente, e eu vou tentar fazer isso aí. E aí fui, prestei vestibular na FAP, passei, e depois fui tentar o meu primeiro estágio. Mas sobre a minha trajetória do primeiro estágio, eu vou contar já já, porque eu quero saber por que o Matheus se interessou por publicidade e propaganda. Matheus, conta pra gente. A bem da verdade é que tudo começou sem interesse em publicidade e propaganda, né? Na época eu cursava administração de empresas, olha que louco, né? E em todo semestre que passavam ali, a gente tinha os trabalhos para serem entregues do semestre ali com todas as matérias, né? E o grupo que eu estava era muito grande, então todo mundo pegava uma matéria e o que sobrava para mim, né? Praticamente nada, ou a matéria mais chata, ou enfim, né? E no fim eu queria entregar um pouquinho mais. E sempre acabava sobrando marketing na minha mão. Mas, cara, o que é marketing, né? Na época eu não tive essa matéria ainda, então eu imaginava o que era o marketing e entregava ali. Só que eu comecei a pegar um pouco o gosto pela coisa, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que era publicidade, propaganda, marketing, a diferença entre essas coisas. Não fazia nenhuma noção disso. E um belo dia, um primo meu disse que a filha dele, minha prima, ia começar a cursar relações públicas numa faculdade que estava dando bolsa de 50% se mudasse de instituição, enfim. E aí eu perguntei, cara, o que faz um publicitário, né? Aí ele falou, não sei, vai pesquisar, você é bom no Photoshop, tá? Mas o que tem a ver o Photoshop? E, bom, lá vou eu pesquisar, né? Cheguei em casa, abri o navegador, coloquei lá direto no YouTube, né? Publicidade e propaganda. Aí eu comecei a ver um monte de vídeo de quê? Adivinha, né? De propaganda, lógico. E ali eu comecei a passar um tempo ali vendo as coisas. Eu pensei, pô, então quer dizer que um publicitário faz esses vídeos que eu gosto de assistir? Cara, eu vou aprender a fazer essa parada. Aí, na mesma hora, tranquei ali a faculdade de administração, me matriculei em publicidade, ganhei a bolsa e comecei a jornada. E o que é muito louco é que todo mundo na sala de aula ali já tinha alguma coisa. Eu quero ir para criação, eu quero ir para planejamento e tal. E eu era o único que não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer. Eu não sabia o que fazia um publicitário, afinal, né?
E, bom, pedi ajuda para os professores, pedi ajuda para a galera, comecei a procurar um trampo e até que finalmente, né, surgiu minha primeira oportunidade, né? Apareceu lá uma vaga ali e a vaga tinha que mandar um projeto, aí eu mandei um projeto ali, tudo cagado, não sabia o que eu estava fazendo, mas ali surgiu a primeira entrevista e surgiu a primeira oportunidade de fato, né? Ali, por acaso, eu já sabia mais ou menos a área que eu queria ir, mas estava um pouco nebuloso se era mídia ou outra coisa, e eu comecei na criação, veja só você, eu comecei na criação. Mas antes de falar como que eu entrei, como que foi ali na criação e a minha trajetória, porque eu acabei mudando de área depois. Rods, como que foi a trajetória ali do vestibular, né, da faculdade mesmo, até a primeira oportunidade, e da primeira oportunidade, como que você começou a caminhar na área? Então, Matheus, cara, foi um tempo muito difícil, né? Porque como qualquer estudante, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui, tá nesse momento, que é o seguinte, cara, que área que eu vou e como é que eu faço para arrumar um trampo? Essa talvez seja a parte mais difícil, uma das partes mais difíceis de quem de fato quer seguir a carreira como publicitário. E até te cortando, é muito louco, porque a agência quer uma pessoa com experiência, mas se a pessoa não tem experiência, como é que faz? Né? É meio Exato. que isso, né? Tem esses dilemas todos, né? Então, é bem difícil por tudo isso que o Matheus falou. E, cara, para mim não foi diferente, cara. Eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum tipo de indicação, não tinha nenhum amigo, nenhum parente trabalhando em agência, eu tive que ralar. Né? Então, eu fiz o meu próprio portfólio ali, de maneira bem amadora. Né? Eu queria ir para a criação, isso é uma coisa que eu sabia desde o começo, né, por conta desse meu histórico que eu contei sobre interesses em coisas criativas e ser uma criança inventiva e tal. Eu sabia que eu queria ir para a criação. E aí eu descobri que na criação tem duas áreas, né? Você pode ser um diretor de arte, né? Então você é uma pessoa que tem alguma habilidade, interesse por design e afins. Ou você pode ser um redator publicitário, que são pessoas que escrevem, que têm ideias, cuidam da parte da estratégia criativa e por aí vai, né? Eu acabei optando pela parte de redação porque eu escrevia bem e gostava de ter ideias. E aí fui fazer meu portfólio. Né? Fui fazer meu portfólio, fiz de uma maneira bem amadora e fiquei quase um ano rodando as agências. Na época não tinha nem e-mail direito, tinha que ligar para as agências e tomava chá de cadeira. E os caras não me atendiam. E, cara, o cara marcava para daqui a um mês. Aí eu chegava lá na agência, o cara não tava, ele tinha saído. Então, assim, cara, foi um ano rodando, rodei por todas as agências do mercado aqui em São Paulo. Até que um belo dia eu fui numa entrevista, fui muito bem, e saí da entrevista, o cara falou, ó, você começa aqui segunda-feira, vou contratar você como estagiário. Né? Isso depois de ter passado por muitas agências, de ter mudado meu portfólio dezenas de vezes, eu enfim consegui um estágio na área e eu comecei numa agência que chama TBWA, que hoje chama Liu Lara TBWA, uma rede internacional. Dei muita sorte, né, de ter conseguido começar numa agência grande, assim, e aprendi bastante. Então, tudo começou na TBWA e depois eu passei, né, enfim, aí fui caminhando, né, na carreira, fui para a Ogilvy, né, depois da Ogilvy eu fui para a África, trabalhei na África com o seu Nisa Guanais, depois da África eu fui para a agência Clique, né, depois da agência Clique eu fui para a Sun MRM, que é uma agência digital do grupo Macan, né, na época. Depois da CMRM, aí já como diretor de criação, né? Então eu estou contando ali 23 anos de uma maneira rapidona. Aí na CMRM eu já fui como diretor de criação, tendo aí uma equipe de 25 pessoas para tocar, então uma experiência assim, eu era novo até para ser diretor de criação, então foi minha primeira experiência. Depois eu fui para a Razorfish como diretor de criação também. Depois da Razorfish eu fui para a Sapient, tudo como diretor de criação. E aí depois da Sapient eu fui partir para uma experiência de empreender, onde eu fui sócio da agência Memo,
E foi uma experiência incrível, porque aí abri meus horizontes para todas as áreas da agência, né? Então, você como dono de agência, você tem que saber um pouquinho de tudo, né? Então, eu cuidava lá da parte de planejamento, a parte de criação, a parte de social, né? E a parte de atendimento também, porque é inevitável, né, você ter que lidar com clientes, você é um executivo, você é um sócio da agência, tem que lidar com cliente. Então, dentro da nossa divisão aqui, para ajudar você, estudante, eu vou falar, obviamente, muito da parte de criação, mas também vou falar sobre a parte de planejamento. A gente vai destrinchar cada uma dessas áreas para vocês. Vou falar também da parte de atendimento, né, para quem se interessa. E para ajudar você, primeiramente, a escolher, né, qual caminho, porque tudo começa com um foco, né, tudo começa com alguma aptidão específica. Né? Quando você vai atrás do primeiro estágio, você tem que saber que área que você quer, que horas você quer atacar. Né? A partir disso, você fica muito mais forte, muito mais preparado para conseguir o objetivo, ao contrário de que se você vai de uma maneira muito genérica, muito aberta, dizendo, não sei exatamente que área que eu quero trabalhar para ver, fica mais difícil conseguir um estágio hoje em dia. Então eu vou falar dessa parte, o Matheus vai falar da área dele, mas aí eu volto para você, Matheus. Conta um pouco agora da tua trajetória, né? Como é que aí você começando na criação, conta pra gente como é que você seguiu, que área foi essa aí que você mudou, cara? Conta pra gente. É muito louco, porque todo mundo queria criação na sala de aula e eu era o único que eu estava um pouco ali afastado do tipo, cara, eu como criativo não vai rolar, né? Acho que a agência afunda se bobear. E eu acabei caindo na criação, logo na primeira oportunidade formal, né? Mas tudo começou mesmo quando eu consegui o primeiro freela, né, para mostrar esse projeto, para entrar na criação. E esse primeiro freela foi numa escola de pós-graduação para dentistas. Então ali, enfim, vários cursos de especialização, e ali eu comecei a me desenvolver. Aprendi como criar um post, como publicar um post, aprendi ali o que era ali impulsionar todo aquele conteúdo, né? E aquilo começou a, a, a crescer dentro de mim, né? Do tipo, pô, é exatamente isso que eu queria, né? Mas ali eu fazia de tudo um pouco, não tinha nenhuma área específica. Quando eu entrei na criação já pensando em ir para onde eu queria mesmo, que era mídia, né? Então, eu como criativo, eu estava dando pitaco em mídia. Eu como criativo, eu estava fazendo relatório e tirando ali algumas conclusões do que acontecia dentro de um período, seja nas redes sociais, o que era impulsionado, enfim. Então, criativo mesmo, acho que eu fui mais no plano das ideias, porque a execução mesmo ficou um pouco em segundo plano, muito louco isso. E quando surgiu a primeira oportunidade em mídia, foi até engraçado, que eu fui fazer uma entrevista numa agência do Grupo ABC, a agência Tudo. Hoje ela é a Tracy Locke, né? Se você for pesquisar por aí, pode pesquisar por Tracy Locke. E ali, o Felipe Dourado, ele me deu essa oportunidade. Eu conversei com ele, né? Ele me entrevistou, eu mostrei ali o que eu desenvolvia, seja como criativo, seja como algo nebuloso ali que eu não sabia bem o que era. Ele gostou do que tinha ali de potencial ali para oferecer no que a agência precisava, e ele acabou me contratando ali tempos depois, questão de uma semana, duas, e ali eu comecei de fato a saber o que era e a trabalhar também dentro da área que eu sempre busquei, que era a mídia. Então eu aprendi ali a conversar com o veículo, aprendi a pegar proposta, aprendi a montar um plano tático, plano estratégico, que até então eu não sabia o que era isso, e a gente vai falar ao longo dos vídeos que parada é essa, tático, estratégico. As ferramentas devolviam alguns números, e eu queria entender o que aqueles números queriam contar para a gente. Eu queria transformar aqueles números em letras, então passei ali a entender de forma, naquele momento, né, de uma forma bem superficial, o que era o chamado BI, Business Intelligence, que parada é essa, que negócio é esse de dados, o que é isso, né? Então, foi ali que eu comecei a,
a deixar ali a minha participação como mídia um pouco mais sólida, um pouco mais completa também, né? Agindo como mídia, agindo ali como um profissional que cuidava ali dos dados gerados também. Então, ali foi uma grande escola para mim. Trabalhei com grandes ícones ali da propaganda, Lúcia Cucci, Kleber Paradella, Iron Neto na parte de eventos, Maurício Magalhães, enfim, né, Gustavo Teixeira, Nina Lucato, muita gente que a gente via, né, a gente, enquanto estudante, vê no Meio Mensagem, no Ed News, que são portais, inclusive, ótimos para você, estudante, seguir, acompanhar um pouco esse mercado. A galera que aparecia lá, que até então era intocada, estava ali trabalhando comigo, né? A galera que até então você só via saindo em matérias, de repente estava sentado do seu lado ali numa reunião. Isso não só na própria agência Tudo, mas também de todo o grupo ABC. África, a DM9, na época a Loduca, que depois se transformou em LDC. Hoje o time todo, acredito que o time todo, né, arrisco dizer que esteja na Suno United Creators, e em muitas outras agências por aí. A partir daí, eu, como mídia, na agência Tudo, passei a trabalhar exclusivamente como BI na Juicy, depois eu voltei a ser mídia na W3 House, tive uma experiência em cliente, numa casa de análise de investimento, então mercado financeiro, aí eu voltei para a W3 House para atender outros clientes, depois comecei a trabalhar como ainda como mídia, mas dando suporte também ali no que fosse possível com o pessoal de dados da agência, e a galera ali de dados também pedia o meu suporte ali como mídia, então eu estava ali fazendo a ponte entre as duas áreas, e depois da DPZ, Rhodes e eu começamos a trabalhar juntos, né? O Rhodes como ali o gestor da agência, o dono ali da agência, o sócio, né? Na parte operacional da agência Memo, né? Onde aprendi bastante. Ali eu já estava com a carreira bem sólida, ali eu já tinha um certo conteúdo que pudesse agregar ali na agência, então o Rhodes me convidou, junto com o Marcelo, a fazer parte do time. Fiquei lá um tempo, a gente estruturou toda a parte de mídia, toda a parte de dados, e foi até uma aventura, né, Rhodes? Não sei se está tão fresco assim na sua memória, mas todos os dias uma coisa diferente, né? E sempre aprendendo. Acabei saindo, fiquei um tempo só estudando toda essa questão de dados, passei a ser líder na parte de mídia e de dados também, assim como na Memo, mas na agência REST, então ali foi junto com o Conrado Cotomácio, que também trabalhamos juntos, né, Rods? A Débora também, ali, parceira também do Conrado, e depois eu passei a ser um consultor de mídia ali, pegando, montando todos os processos, entendendo ali onde as pecinhas se encaixavam num cliente, mas dessa vez já no mercado de energia. Ali a gente vendia energia renovável, então energia solar, biogás, foi muito louco, explodiu a minha cabeça ali. E o mais maluco é que a gente aprende muita coisa, a gente, ao longo da carreira, eventualmente a gente acaba ganhando muito prêmio, que conta não só para o nosso currículo, mas todo o prêmio representa todo o aprendizado que a gente teve ao longo de uma jornada, seja uma campanha, seja algum contato com o cliente, seja até mesmo um pontinho ali que você coloca numa apresentação, tudo acaba somando na carreira, né? O que é muito louco. Mas hoje já a gente já consolidado, né, Rodas, no mercado, cara, o que hoje, depois de mais de 20 anos, né, de carreira que você tem, o que hoje significa propaganda para você, cara? Cara, a propaganda mudou muito, muito nos últimos 20 anos, obviamente, né? Quando eu comecei, a gente falava de comercial na TV, que era a grande mídia. A gente falava de anúncio em revista e jornal, rádio e outdoor, né? O que a gente chama hoje de out of home. Mas esse era o mix de mídia ali nos anos
80, 90 até começo dos anos 2000. Aí veio um negócio que chama internet, que eu não sei se vocês conhecem. E bagunçou tudo, cara. A internet ela veio para bagunçar tudo, cara. Então, assim, trouxe, né, a tecnologia, não só a internet, a tecnologia como um todo, cara, ela entrou e foi avassaladora no universo da comunicação, né? E aí, assim, né, o modelo de negócio dos clientes mudou, o modelo de negócio das agências mudou, os veículos, né, os canais, novos canais, né, coisas que não existiam, Facebook, Google, redes sociais, site, aplicativo, realidade aumentada, e-commerce, né, e-mail marketing, WhatsApp. Então, assim, hoje, o universo da comunicação, do marketing, da publicidade, ele navega num número enorme de possibilidades, de canais. Então, hoje em dia é muito mais complexo fazer comunicação. A gente tem muitas ferramentas, né, que nos ajudam a criar, analisar, acompanhar tudo que se faz, mas ao mesmo tempo é muito complexo, porque tem muitas possibilidades. Né? Hoje a atenção do público está muito, muito dissipada, né, em diversos meios. Então hoje é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, é muito desafiador. Como eu disse, né, assim, não tem dia igual ao outro dentro de agência. Né? Então, assim, o mais importante para quem está começando agora, e o estudante publicitário, que é esse projeto que a gente está começando agora, ele existe justamente para isso, assim, né? Ele existe para te contar sobre as áreas, te contar sobre as possibilidades dentro desse universo de propaganda. Hoje em dia, você não precisa trabalhar só mais em agência. Existe um universo enorme de outras possibilidades. O Matheus mesmo tem essa experiência de ter trabalhado em empresas. Né? Eu sou um profissional de agência, essencialmente. Vou falar muito de agência, áreas internas, dinâmicas internas. O Matheus vai falar um pouco da experiência que ele teve em clientes. Existem veículos para você trabalhar. Você pode trabalhar na Globo, na Record, no Facebook, no Google, no Twitter e por aí vai. Você pode trabalhar em startup, né? Hoje em dia tem um universo de startup enorme que precisa de profissional de comunicação. Então, hoje o universo é muito mais abrangente que quando eu comecei, cara. Quem era formado em publicidade ali, começo dos anos 2000, tinha que trabalhar em agência, eram 20, 30 agências que você tinha para trabalhar. Hoje em dia, sim, são centenas de agências de todos os tamanhos, tipos, perfis. São inúmeras possibilidades de trabalhar em qualquer empresa, inúmeras possibilidades de trabalhar em veículo. Então isso é muito legal, mas a gente precisa te contar, né, as diferenças, o que é cada coisa, quais são as áreas, né, quais são os desafios que se tem em cada um desses lugares para você primeiro mapear o que você gosta, o que você quer, né, quais são os caminhos que você quer trilhar. E depois se preparar para isso, né? Então, assim, cara, hoje em dia, assim como na minha época, o que não mudou é a concorrência. Né? É muito difícil entrar em qualquer um desses lugares. Né? Então, existem jeitos, existem técnicas, existem melhores práticas para que você chegue no mercado de uma maneira muito mais preparada, né? Para que você deixe ali centenas de competidores para trás. Né? Uma coisa que eu percebi ao longo da minha carreira, o Matheus também, é que as pessoas estavam começando no mercado, atrás de uma vaga de estágio ou júnior, cometiam muitos erros, né? E às vezes erros básicos, né? Erro que começa no currículo, começa no discurso, que começa na postura, que começa na forma de se vender, né? E passa por estratégia de entrevista, como fazer, o que falar numa entrevista, o que colocar nas redes sociais. As pessoas acham que as redes sociais porque a carreira é uma coisa, redes sociais é a minha vida pessoal, ninguém tem nada a ver com isso. Mentira, tem a ver com isso também. Né? Então, assim, você tem que ter uma coisa consistente. Né? Você é uma pessoa que vai ser avaliada pelo seu LinkedIn, mas vai ser avaliada pelo seu Instagram também. O LinkedIn e o Instagram precisam estar conectados. Então tem muito conteúdo. A gente quer passar para vocês todo esse conteúdo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, e o Matheus também, e é por isso que a gente está aqui, é ajudar quem está começando. Né? E a gente é muito orgulhoso
de ter ajudado muita gente, né? Eu ajudei dezenas de pessoas no começo de carreira a entrarem, a se estabelecerem, né? Porque também não adianta só entrar e depois não conseguir se manter dentro das agências e não conseguir crescer, né? Dentro das agências, dentro das empresas. Então, eu tenho muito orgulho de ter ajudado muita gente a entrar, a permanecer, e hoje a grande maioria está super bem colocado no mercado, tem um diretor de criação espalhado, tem uma dupla que trabalha na Apple, na Califórnia, que eram os meus estagiários. Eu tenho super orgulho de ter ajudado eles lá no começo, assim como dezenas de outras pessoas que estão, enfim, voando aí no mercado. Então, esse é o nosso prazer. A gente descobriu que o nosso propósito, né, Matheus, é ajudar quem está começando a entrar e a se consolidar dentro desse mercado, e é isso que a gente quer fazer com o estudante publicitário. Né, Matheus? Então, seja muito bem-vindo aí, seja muito bem-vindo nessa jornada que começa hoje. A gente quer estar com vocês ali, a gente vai falar de muita coisa, a gente vai ter momentos para trocar muita ideia, e a gente tem certeza que o resultado vai ser positivo lá no final. Só assinando embaixo do que o Rods comentou agora, a gente quer passar para você, estudante de publicidade e propaganda, tudo aquilo que a gente não teve, né? Tudo aquilo que a gente teve que se matar. No meu caso, eu encurtei a história, mas entregar currículo na rua, ou no caso do Rods, ligar para as agências para tentar cavar uma entrevista, pelo menos ter a chance de conversar com um profissional ao longo da jornada para conseguir essa primeira oportunidade, arrumar esse trampo na área. Então, passar toda a nossa experiência e mostrar esse método que o Rods comentou, né, de que existe sim uma forma, não é uma fórmula, mas existe uma forma, né, de que você pode se destacar ali no meio de tanta gente. Afinal, se tem concorrências, né, que acontecem entre as agências para conquistar uma conta, por que não teria essa concorrência para conquistar uma vaga? Né? Então, é em cima disso que a gente vai ajudar, porque, afinal, se o mercado precisa de alguém com experiência e para ter experiência você precisa estar no mercado, então aqui a gente elimina esse BO da tua vida. Aqui a gente vai passar todas as ferramentas possíveis e necessárias para justamente te ajudar a dar esse primeiro passo na jornada de estudante a publicitário. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Estudante Publicitário, onde aqui a gente vai ajudar você a arrumar um trampo na área. Se você assistiu até aqui, deixa aí hashtag trampando na área, comenta aí se você gostou, se você não gostou, o que a gente pode melhorar, principalmente para a gente conseguir atender às suas necessidades, né? É isso aí, gente. Algum recado final, Rods? É isso, a gente está muito empolgado, a gente tem certeza que esse nosso projeto aqui vai colocar muita gente no mercado, e a gente tem certeza que a gente vai revolucionar aí a forma como as pessoas ingressam e permanecem no mercado. Então, essa é a nossa missão. Nossa missão é colocar você no mercado e que você tenha uma carreira brilhante. Então, assim, fica com a gente, segue a gente no Instagram, nas redes sociais. A gente vai ter muito conteúdo, vai bater muito papo. E a gente também vai ter momentos em que a gente vai estar disponível para trocar ideia, né, Matheus? Ao vivo, para tirar dúvidas. Então, assim, a jornada só começou. Então, vem com a gente e vamos construir uma história bonita juntos aí. Show de bola! Então, é isso aí. De novo, se você assistiu até aqui, deixa aí hashtag trampando na área. A gente fica aqui hoje nessa conversa, mas ela continua. Então, se inscreve no YouTube, segue a gente no Instagram, no Spotify, curte a gente no Facebook, onde você encontrar a gente, beleza? Então é isso, a gente fica por aqui. Eu sou o Matheus Monteiro Martins. Eu sou o Rodrigo Esteves, mas pode me chamar de Rods. Demorou, e esse foi o Trampando na Área. Valeu! Valeu!